Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma live. E vamos hoje falar de um tema muito interessante, que é as constelações familiares e a escolha da profissão. Então, olá, tudo bom, Tamires? Esse é um tema que é de extrema importância quando a gente fala de escolha de profissão, quando a gente fala da nossa vida profissional, quando a gente fala, né, de exercer algo na vida, né, de estar vinculado a uma atividade ocupacional. Olá, Vanessa, tudo bom, querida? Então, é muito importante que a gente abra o nosso coração, a nossa mente para a live de hoje, que eu vou trazer para vocês informações assim fundamentais para que se entenda. Oi, Andréia, querida amiga, boa tarde. Então hoje, né, as constelações familiares e a escolha da profissão vem trazer para vocês informações que para que a gente, boa tarde, que a gente continue nesta live. Oi, querida Vanessa, temos que abrir o nosso coração e a nossa mente para entender. Bom dia, boas vibrações para todos nós, Silvia, querida. Então, abram a mente e o coração para esta live, para vocês compreenderem o tamanho da informação de hoje, tá? É muito importante, não só para vocês que estão aqui me assistindo, e também para vocês que estarão me assistindo depois, mas também para pessoas ao redor de vocês. Como muitas vezes orientar, falar com pessoas, filhos, primos, amigos, né, conhecidos. Como é importante a gente também levar aquilo que a gente aprende, aquilo que faz sentido para nós, aquilo que a gente conhece, também para o entorno, ao nosso redor. Porque aí a gente vai contribuindo, né, para isso. Então, as constelações familiares e a escolha da profissão é o tema de hoje. E eu tô pedindo para vocês que estão aqui agora comigo, abrirem o coração e a mente para entenderem, alcançar aquilo que eu vou falar para vocês hoje, que eu vou trazer para vocês hoje, tá? Então, constelação familiar, a gente já sabe. Para quem aqui conhece constelação familiar, sabe que constelações familiares foi, oi querida irmã Mônica, veio através do Bert Hellinger, aquele senhor alemão que introduziu e trouxe esse trabalho maravilhoso, né, para todos nós. Isso, abra seu coração, amiga. E ele, né, como a gente tá, obrigada irmã, como a gente tá falando de constelação familiar, eu vou fazer referência ao Bert Hellinger. Então ele diz pra gente que o sucesso na vida profissional é a primeira lei da vida. Vocês sabem por quê? Então guardem bem essa frase. O sucesso, minha irmã, se você puder escrever aí, eu te agradeço, André, alguém que tiver, puder escrever assim: o sucesso é a primeira lei da vida. É muito importante que a gente entenda que o sucesso é a primeira lei da vida. Então o sucesso na vida, o sucesso na vida profissional, o sucesso na escolha de uma profissão, o sucesso no exercício de uma profissão é a primeira lei da vida. E o que isso significa, gente? Tá dirigindo, minha irmã, desculpa. Não tem problema. Se alguém puder colocar, não tem. Eu vou ficar bem feliz se não puder. O sucesso é a primeira lei da vida. Obrigada, Andréia. Muita gratidão. Então é importante. Oi, outra Andréia. Então hoje estarei com vocês mais tarde. Então o sucesso é a primeira lei da vida. Então eu pergunto para vocês. Vanessa, obrigada também, querida. Silvia, obrigada também, querida. Você toma a sua vida como sua vida? O que é tomar? Tomar é se apropriar. Então, quando a gente usa essa palavra em constelações familiares, tomar, a gente está falando de se apropriar. Então, como o sucesso é a primeira lei da vida, e isso é muito importante que a gente entenda, será que eu tomo a minha vida como é a minha vida? Fiquem com esta questão aí para vocês, guardem aqui no coração de vocês, tá?
para aprofundar tudo isso que eu vou falar hoje para vocês, por isso que eu tô pedindo para vocês abrirem o coração e a mente para compreenderem, né, o que uma coisa tem a ver com a outra, constelação familiar e escolha da profissão, e entender que o sucesso é a primeira lei da vida, né? E será que eu tomo a minha vida como minha vida? É importante a gente entender algo que é assim fundamental para que a gente se aproprie, porque tomar, quando eu falo tomar a minha vida como ela é eu me apropriar da minha vida. Então vamos entender algo, né? Vamos entender. Nascemos, né? Nós somos frutos de um homem e de uma mulher. Então precisa de um espermatozoide, de uma célula chamada espermatozoide, de uma célula chamada óvulo, para gerar uma célula, um ser humano. Então o nosso pai e a nossa mãe biológicos, aquele que nos deram a vida, né, eles ali fizeram algo ali, bonitinho ali, maravilhoso, em qualquer circunstância, a gente não está aqui vendo circunstâncias nem nada. Houve ali um encontro, segundo Bert Hellinger, a gente fala de encontro de almas, há um amor, há um fluxo da vida ali acontecendo, porque a gente sabe, inclusive pela biologia, pelos estudos, né, que um óvulo, ele escolhe o espermatozoide que vai entrar. Né? Eu não sou especialista na área, mas é mais ou menos isso. Então eles têm um monte de espermatozoide, só um entra naquele óvulo e gera a nossa vida. Então existe ali um fluxo de amor, existe ali um fluxo da vida. Por isso que o sucesso, em que área for da nossa vida, principalmente, que hoje a gente está dando foco, né, falando da vida profissional, da escolha da profissão, o sucesso é a primeira lei da vida. Por quê? Porque tem a ver com o nosso nascimento. Tem a ver com a nossa, quando a gente foi gerado, tem a ver com esse fluxo de energia, de vida que acontece ali quando um óvulo, ele encontra, né, um óvulo é fecundado, né, por um espermatozoide, e ali começa a gerar a nossa vida. Então, fazendo um paralelo rapidamente, um parênteses rápido para vocês, que isso é tema de uma nova live que eu vou fazer com meu querido Nilson, se assim ele aceitar, entender que dependendo de como nascemos, o nosso nascimento explica muito, traduz muito, muitas coisas de dificuldades e facilidades que a gente encontra na vida, de buscar o êxito e o sucesso na nossa vida, tá? E hoje o foco é a escolha da profissão, é o exercício de uma profissão, é o trabalho, aquilo que a gente exerce, de aquelas atividades ocupacionais que a gente escolhe. Então o sucesso em qualquer área da vida, e hoje especificamente na vida profissional, é a primeira lei da vida, porque tem a ver com o nosso nascimento. Vou chegar lá. Então a gente carrega dentro de nós, porque esse óvulo e esse espermatozoide, quando se juntam, são células que criam uma terceira célula, que é a minha vida, a vida de cada um de vocês aí. Uma unicidade, uma singularidade, uma subjetividade que está ali única no mundo, com todas as características próprias de cada um de nós. Quando isso acontece, eu carrego dentro de mim informações das células que vieram do sistema do meu pai e do sistema da minha mãe. Quando a gente fala de constelação familiar, a gente está falando de um trabalho e de uma prática que olha para tudo e qualquer coisa relacionada ao ser humano sistemicamente, ou seja, dentro do sistema dele, tá? E o meu sistema, ele é qual? Qual é o meu sistema? Ele é de onde eu vim, né? De um homem e de uma mulher que tiveram uma relação e me geraram. Então, dentro de mim, eu carrego estas células. Eu aqui não estou dizendo se a gente conheceu o pai da gente, conheceu a mãe da gente, se o nosso pai e a nossa mãe são assim, são assado, são legais, não são, se foram ausentes ou presentes. Eu não estou trazendo nada disso aqui. Isso aqui, nesse momento, isso não faz a menor importância. O que eu preciso que vocês abram o coração e a mente para entender é que quando eu quero ter êxito e sucesso na minha vida profissional, por exemplo, ou quando eu quero tornar mais fácil a escolha da minha profissão, principalmente quando a gente atua com adolescentes ou jovens adultos que estão ali ainda, né, meio na dúvida ou fazendo as coisas, mas ainda ali não se sentindo tão apropriados de si e da própria escolha que fez, a gente precisa trabalhar essas questões com essas pessoas. E é preciso que a gente leve essa informação para que este jovem, esse adulto, esse ser humano, homem ou mulher, entenda que para que ele tenha sucesso na vida, principalmente pela escolha que ele está fazendo ali, entenda e compreenda, ele precisa entender que o sucesso é a primeira lei da vida e que tem a ver com a origem de onde ele veio, tá? Então,
Prestem atenção no que o Bert Hellinger disse. Essa frase precisa ser, aliás, algumas frases que eu vou trazer para vocês aqui, precisa ser compreendida com o coração, com a alma, não com a cabeça. E não com as situações e as circunstâncias pelas quais eu, por acaso, vivi a minha vida, tá? Quem briga com a fonte da vida, quem briga com a fonte da vida, não tem direito de ser feliz. Qual é a fonte da minha vida? A minha mãe, que me gerou junto com meu pai, mas principalmente a minha mãe, que trouxe, né, a capacidade, a disponibilidade de me carregar dentro do útero dela e me nutrir de alguma forma, tá? Independente de qualquer tipo de situação, dificuldade, problemática que essa mãe tenha tido, ok? Então, eu, enquanto jovem, adolescente, adulto, né, preciso trazer esse entendimento para mim. Quem briga com a fonte da vida não tem direito de ser feliz. Obrigada, Andréia. Porque se eu tenho alguma ressalva com a minha mãe, se eu me coloco no lugar de julgar a minha mãe em que nível for, e existem vários tipos de julgamento que a gente não acredita que esteja julgando, né? E isso é muito importante a gente entender. Eu já não estou tendo o direito pelas leis divinas de ser feliz. Então, outra frase muito importante. Quem é contra a mãe é contra a vida, é contra o sucesso. Quem é contra a mãe é contra a vida, é contra o sucesso. Por isso que o sucesso é a primeira lei da vida. Por isso que as constelações familiares, elas são fantásticas como colaboradoras, como ajuda para a vida, para o entendimento quando eu estou em crise com a minha atividade ocupacional, com a minha profissão, ou com dúvidas em relação à minha escolha. Isso é muito importante da gente entender. Por isso que precisamos ampliar a nossa consciência e o nosso coração para entender essa frase. O sucesso é a primeira lei da vida. Para que eu tenha sucesso com qualquer coisa na minha vida, e hoje especificamente falando da vida profissional, eu preciso tomar a minha mãe. Lembra que eu falei? O sucesso é a primeira lei da vida. Você toma a sua vida como sua vida. Tomar significa se apropriar com tudo que ela é, do jeito que ela é. Então, se eu não tomo a minha mãe, eu vou ter dificuldades neste quesito especificamente. Tanto no momento de escolher uma profissão, né, de não me apropriar de quem eu sou, do que eu gosto, de várias outras características que fazem parte, inclusive, daquilo que eu falei na semana passada, na live O Pulo do Gato da Escolha Profissional, né? Então, quem quiser assiste lá. Então, quem é contra a mãe é contra a vida, é contra o sucesso, porque o sucesso é a primeira lei da vida. E a gente nasce desta união, deste óvulo do espermatozoide, criando esse célula aqui, trazendo e carregando todo o nosso sistema e o sistema dos nossos pais. Então, independente de quem é a sua mãe, de quem é o seu pai, principalmente hoje vamos olhar para nossa mãe, porque a gente está falando de sucesso. A gente está falando de se sentir apropriada daquilo que eu escolho como atividade ocupacional. Então, se eu tenho ressalvas com a minha mãe, eu preciso olhar para isso com amor. Eu não vou, muitas vezes, e nem tenho que ter esta pretensão de mudar ninguém. Principalmente a nossa mãe. Se eu imagino que que a minha mãe poderia, por exemplo, ter feito diferente, se eu tenho isso no meu olhar, no meu julgamento, na minha percepção e no meu coração, eu já estou julgando a minha mãe. Porque eu não aceito a vida da minha mãe como ela é, porque eu não aceito a escolha de destino que ela teve. Né? Porque eu preciso respeitar e honrar o destino e a escolha que minha mãe fez. Então, quando eu não tomo a minha mãe, tomar a mãe é se apropriar de tudo como é, e buscar esse entendimento. A gente tem várias maneiras de buscar esse entendimento, fazendo uma constelação é uma delas, né? Para poder conseguir compreender e viver buscando esta aceitação. Dizer sim para a nossa mãe é fundamental. Então, quantas pessoas alcançamos com o nosso trabalho? De que maneira servimos a vida com o nosso trabalho? O que fazemos para a vida? Quando a gente quando a gente faz uma escolha profissional, eu até falei isso na outra live também, é para quê? É serviço de quê?
Porque a gente tem que dar para a vida aquilo que a gente recebeu. Quem tem filhos vai dar para os filhos. Quem não tem filhos pode dar para uma profissão, pode dar para uma coisa qualquer, para sobrinhos, etc. Então eu preciso dar, eu preciso entender que o meu trabalho tem um propósito. Se eu não acredito que tem um propósito maior, eu não estou tomando a minha vida como ela é. A minha vida. E aí, gente, eu entro numa questão que é o que eu sempre falo na maioria das lives que eu falo. Trata-se sempre de nós mesmos. É tudo a gente. Não é o meu pai, não é a minha mãe, porque se minha mãe fosse isso, se meu pai fosse aquilo, porque se as coisas fossem assim, assado. Trata-se sempre de nós. É a nossa postura, é o nosso olhar, é a nossa forma de olhar as coisas. Então, se eu penso que minha mãe poderia fazer diferente, poxa, minha mãe tanto podia ter sido diferente, eu já estou julgando a minha mãe. Quer vocês acreditem nisso ou não, é a lei da vida. Nossos pais vieram primeiro, eles têm precedência, eles são mais importantes. Se eles cometem falhas, se eles são ausentes, presentes, se eles têm as torturas deles, as coisas tortas deles, cabe a eles viver isso. A gente só precisa treinar a aceitação. Porque aí sim eu tomo a minha vida como ela é. E eu vou em direção ao meu sucesso. Seja na vida de relacionamento, seja na vida de trabalho, seja na minha saúde, seja onde for. Só que hoje a gente está falando da escolha da vida, da profissão. E a escolha da profissão está ligado estritamente com tomar a mãe. Entender que quando eu tomo a minha mãe, quando eu me aproprio da minha mãe como ela é, com tudo que ela vem, da forma que ela vem, eu consigo me abrir para a minha vida profissional. Eu consigo ir buscar êxito e sucesso na minha vida, tá? Se a gente puder fechar os olhos um segundo, neste momento agora, e imaginar a nossa vida. Qual é o movimento da minha vida? Sentir o movimento da minha vida. Como eu sinto o movimento da minha vida? E agora, mais ainda, será que eu sinto? Se eu estou aqui sentindo o movimento da minha vida, me apropriando da minha vida como ela é, eu consigo ir além? Eu vou além? Esse é um exercício para que vocês possam fazer. Porque se eu não consigo sentir o movimento da vida em mim, eu preciso olhar para isso, tá? Porque aí sim eu posso estar vinculada a algum destino de algum ancestral, ou eu também posso estar repetindo padrões da minha ancestralidade. E aí eu não estou me apropriando da minha vida, não estou tomando a minha vida como minha vida. Então eu estou paralisada. E se eu ainda, como identificar o propósito da vida, já vou falar isso pra você, tá, querida? Tem outras lives que eu já falei também sobre isso, você pode buscar, mas eu vou dar uma palavrinha rapidinho sobre isso, tá? Só terminar aqui, tá, querida? E aí, se eu consigo perceber esse movimento da vida em mim, e eu consigo ir além, eu consigo me perceber indo além, eu estou indo em direção a muito mais. Porque eu posso ser muito mais. Eu não preciso estar... Se meu pai, por exemplo, e a minha mãe, vou dar um exemplo aqui, tá? Eles não fizeram um ensino superior, eu fiz. Então eu posso ir além. E esse ir além depende da gente tomar a nossa vida, né? A gente deixar eles, respeitar eles, com tudo que eles escolheram, da forma que eles escolheram, com todas as dificuldades e impedimentos deles, e simplesmente olhar e aceitar. É a lei do assentimento, do dizer sim. Eu digo sim a você, papai, eu digo sim a você, mamãe. E hoje, especificamente, a gente precisa aprender a treinar, a dizer sim para a nossa mãe, porque o sucesso é a primeira lei da vida, como eu coloquei aqui para vocês, né? Que quem briga com a fonte da vida não tem como direito de ser feliz. E quem é contra a mãe é contra a vida, é contra o sucesso. Então precisamos trabalhar a mãe. O Bert Hellinger, naquele livro dele, o último livro que ele escreveu, ele falou a respeito, né, Meu Trabalho, Minha Vida. Ele falou a respeito de uma constelação que aos 91 anos ele fez, que ele estava pensando na mãe dele ainda, de alguma maneira não muito fofa. E aí ele constelou e ele falou, né, a pessoa que desenvolveu o trabalho da constelação familiar com 91 anos estava constelando a mãe. Então como é importante a gente constelar, a gente trabalhar, a gente entender e compreender que a gente precisa dizer sim à nossa mãe, porque ela é a fonte da vida, é dela que a gente recebeu a vida, dela e do pai.
A mãe principalmente. Então, se eu recebo a vida da mãe, eu preciso honrar essa vida que eu tenho. Então, para isso, eu preciso aceitar, entender e compreender a minha mãe. Não ficar pensando que eu acho que ela poderia ser melhor, porque isso é uma forma de julgamento. Tá? Então, essas repetições de padrões, elas vêm, muitas vezes, do nosso sistema e a gente precisa entender isso, tá? Propósito de vida tem a ver com a razão da minha existência. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido de eu ter nascido? Qual é o propósito da minha existência? Eu fiz uma live só sobre isso, tá? A live que eu vou deixar aqui gravada para vocês, o link quando eu terminar essa live, E aí, vamos constelar? É uma live falando sobre constelação familiar, para quem não conhece, para quem quer se aprofundar. Então, identificar o propósito de vida, Cristiana, é justamente a gente ir em busca, né, desse caminho de primeiro tomar a minha vida como ela é. Para isso eu tenho que me reconciliar com esse pai, com essa mãe, com quem me gerou a minha vida, com quem me deu essa vida, que é o suficiente. Pai e mãe, o suficiente é a vida. O resto que eles dão a mais e tá ok. Mas se eles não conseguiram dar além disso, tem que estar ok também. A gente precisa trabalhar isso dentro de nós. Tá? Reconciliar com pai e mãe não significa ir lá, conversar, se for impossível, se for tóxico. Não é isso que eu tô falando. É aqui no coração. Eu preciso tomar a vida que eu recebi. Gente, isso é muito importante. Entender isso tudo que eu tô falando desde o início é fundamental para ter sucesso na vida profissional. Então, se você está com dificuldade na sua vida profissional, oi, querida amiga Fátima, perfeita somos todos. Aliás, não somos tão perfeitos assim. Se a gente está com dificuldade na nossa vida profissional, se a gente está com dificuldade de se conectar com a nossa real propósito na nossa vida, a real sentido da nossa existência, é porque tem alguma coisa que a gente precisa ver. E a gente costuma ver justamente essa questão de olhar para a nossa mãe, principalmente quando a gente fala do sucesso na profissão. Então, o sucesso e êxito, ele segue alguns êxitos que tivemos muito cedo, no início da nossa vida. São dois movimentos importantes que a gente precisa prestar atenção. O primeiro deles é o nosso nascimento, que é a live que eu provavelmente farei com o Nilson, se ele aceitar, óbvio, que a gente vai falar dessas características de facilidade e dificuldade que a gente enfrenta na vida a partir de como foi o nosso nascimento, tá? Então é essencial, né, na nossa primeira infância que a gente reflita, né, sobre isso, porque tudo que acontece posterior ao nascimento tem a ver com a forma como nascemos. E um segundo movimento, que é o nosso nascimento e o nosso movimento em direção à mãe. Tá? E essa primeira experiência do nascimento, ela também mostra as capacidades, das forças e as fraquezas que a gente tem em direção ao sucesso na vida da gente, tá? E o nosso encontro com a nossa mãe, esse primeiro encontro com a mãe, os maiores simbolismos da nossa vida vêm dessa relação, dessa primeira relação que a gente tem na vida da gente, que é com a mãe, porque ela é que nutre a gente dentro do útero, é ela que nos dá a vida, é ela que nos dá a capacidade de nascer, né? A gente nasce sozinho, mas esse movimento em direção à mãe é o nosso movimento em direção ao sucesso e à vida. Então, que vocês possam abrir a mente de vocês para entender o quanto é precioso que a gente tome a nossa vida como nossa vida. E para que eu tome a minha vida como a minha vida, eu preciso tomar a mãe. Me apropriar da minha vida significa me apropriar da minha mãe. Independente do que ela fez, das escolhas que ela tomou, da vida que ela levou e leva. Porque se passa pela minha cabeça, né, julgá-la, né, percebê-la que poderia ser diferente, ou ter alguma briga em relação à minha mãe, tiver alguma desavença, alguma questão com a mãe, eu vou estar tendo uma questão com a minha própria vida, principalmente com o meu próprio sucesso na vida profissional. Inclusive, para escolher a minha profissão. Então nós que trabalhamos, que temos filhos jovens, que trabalhamos com jovens, que temos pessoas ao nosso redor que são jovens,
ou que a gente conhece pessoas que trabalham com jovens, é muito importante que a gente comece a trazer esse tipo de mentalidade e percepção para que os nossos jovens possam ter menos questões em relação às escolhas profissionais. E os jovens adultos ou os adultos tenham menos problemáticas em relação à vida profissional deles, né? Na live que eu fiz semana passada, o pulo do gato da escolha profissional, tem lá muita coisa legal. A live que eu vou deixar aqui gravada, o link que chama E aí, vamos constelar, vai esmiuçar um pouco mais as constelações familiares. E tem outras lives aí no meu canal do YouTube, na própria GTV. Fiquem à vontade de olhar. Então, hoje, especificamente, o que as constelações familiares têm a ver com a escolha profissional é que o trabalho das constelações familiares, que olha para o ser humano sistemicamente, e olhar para o ser humano sistemicamente é entender como ele reconhece a vida que ele recebeu, e essa vida ele recebeu de um homem e de uma mulher, porque ele é fruto desse encontro dessas duas células, espermatozoide e óvulo. Então ele carrega dentro dele esses dois sistemas, e ele tem uma unicidade, uma singularidade, uma subjetividade que ele precisa de ir ao encontro, se conectar com a verdadeira razão da existência dele. Talvez, Mariana, acho que é Mariana teu nome, né? Se não me falha a memória, desculpa se não for. Talvez esse trabalho de ir em direção ao seu propósito na sua vida, entender o verdadeiro significado da sua existência, ele vai acontecer na maturidade. Ainda na juventude ele não é tão claro, talvez, mas ele vai encontrando isso, a gente vai construindo uma identidade profissional. O trabalho de um orientador profissional, ele vem por aí, ele vem favorecer esse entendimento dessa construção da identidade profissional, que se dá através do entendimento da sua identidade pessoal. E aí sim, eu vou me apropriando da minha vida, que eu vou olhar pra minha vida, eu vou parar de ficar me preocupando com pai, com mãe, o que eles fizeram, deixaram de fazer, o que eu sofri, os traumas. Eu vou trabalhar, eu vou abraçar a minha criança. Eu como adulta, eu preciso cuidar da minha criança e liberar meus pais. Porque quando eu tomo a minha vida, eu tomo a minha mãe, eu me aproprio de como as coisas são. E aí sim eu posso ir em direção à minha vida. Andréia, você é a melhor consteladora que eu conheço, sabe muito. Querida, eu estou estudando muito, praticando muito, mas lógico que tem muita gente que sabe mais do que eu, porque eu continuo aí estudando com essas mestras lindas e maravilhosas, mas eu estou aqui me esforçando. Gosto muito, eu amo muito o meu trabalho. E outra coisa também, Mariana, que perguntou do propósito de vida, nem todos os trabalhos que a gente exerce, as atividades ocupacionais que a gente escolhe, as profissões que a gente escolhe, estão alinhados com o nosso propósito na vida. É óbvio que se está alinhado com o nosso propósito na vida é maravilhoso. Entendeu? É muito lindo. Mas se não está, sabe? Se não está, eu sei, Andréia. Outra Andréia. Duas Andréias lindas do meu coração. Gratidão pelo reconhecimento. Se eu não estou alinhada com o meu propósito na vida, eu vou buscar. E não necessariamente, Fátima, querida, linda, outra amiga linda. Obrigada. Se eu não tá alinhado, não importa. Eu não preciso necessariamente estar alinhado ao meu propósito para trabalhar e ter minhas coisas e sabe, receber. Mas eu preciso dar sentido àquilo que eu faço, porque aquilo que eu faço tem uma nobreza. Aquilo que eu faço tem um porquê. Então nós, quando constelamos profissão, por exemplo, no trabalho de constelação familiar com profissão, né, quando eu constelo adolescentes, por exemplo, na escolha profissional, é muito lindo. A gente constela adultos que estão ali querendo ir em direção ao seu propósito, ainda não conseguiram perceber, também se pode constelar isso. Se pode constelar o meu sentimento de não ter sucesso, né, de não estar equilibrada dentro da minha escolha profissional. Qualquer questão que eu tenha com o sucesso e êxito na minha vida profissional, desde o início da escolha da profissão até eu me aposentar ou estar aposentado, nós podemos olhar isso sistemicamente, para que a gente entenda tudo isso que eu estou trazendo para vocês hoje. É fundamental esse início, né? Esses dois movimentos, o meu nascimento e como... Lógico que pode constelar a mãe que já faleceu. A gente não constela a mãe. A gente constela a nossa relação com a nossa mãe. Ninguém constela ninguém, né? Tudo, eu falei pra vocês, trata-se sempre de nós mesmos. Então, se eu tenho alguma questão com a minha mãe, eu vou constelar a minha forma de lidar com ela, porque algo no meu nascimento ou nesse primeiro contato que eu tive com a minha mãe, que foi quem me gerou, esse estabelecimento desse primeiro vínculo tem algum nó, tem alguma questão. Então eu vou ver isso.
Porque eu preciso exercitar a lei do assentimento, eu preciso exercitar a lei de dizer sim para os nossos pais e principalmente dizer sim para a nossa mãe, que foi ela que tudo bem que o homem está ali com o espermatozoide, que se não fosse o espermatozoide o óvulo não poderia ter sido gerado, mas aí ele escolhe, né? E aí esse ser que somos nós, ele se desenvolve, tá aqui, nasce, tá aqui lindo e maravilhoso, mas a gente é gerado na barriga da mãe, a gente é nutrido, alimentado no ventre da mãe. Então o nosso primeiro vínculo é estabelecido com a mãe. Então ela é a fonte da vida. E se eu brigo com a minha mãe, se eu tenho questões com a minha mãe, eu vou estar brigada com a vida. E eu não vou ter sucesso e êxito. Eu não vou me sentir em paz. E aqui a gente só está falando da profissão. Mas isso se remete a toda e qualquer questão na nossa vida. Então, gente, fica aqui a minha contribuição de hoje. Espero ter contemplado todas as perguntas. Se alguém quiser fazer qualquer outra pergunta ou conversar comigo, tem o meu direct aqui. Vou deixar gravado aqui o link da live e aí vamos constelar para vocês se aprofundarem um pouco mais. E também tem outras lives aí que falam, né, da semana passada, o pulo do gado da escolha profissional e por aí afora. Semana que vem a gente tem mais. Assim que eu convidar o meu amigo Nilson para falar sobre o nascimento, né? Como que o nascimento da gente retrata nas forças, né? Ou fraquezas que a gente encontra na vida, facilidades e dificuldades para viver a nossa vida. Entender isso no trabalho que ele faz de rebirthing, de renascimento, que é maravilhoso. Obrigada, gente. Eu é que agradeço aí a contribuição de vocês sempre. Fiquem aí atentos, quem não me segue, segue aí para vocês verem a divulgação da live com ele que em breve devemos fazer. Mas toda terça-feira ao meio-dia eu tô aqui contribuindo com esses conhecimentos aí, com essas práticas. E o que eu puder contribuir, colaborar, estou aqui à disposição. Então, olha, muito obrigado. Façam esse exercício, fechem os olhos, sintam a vida movimentar dentro de vocês e percebam, eu que agradeço, minha querida amigas, e percebam se vocês conseguem ir além. Se tá difícil perceber o movimento, se tá difícil de ir além, vamos aprender a tomar a nossa vida como ela é. Para isso a gente primeiro tem que olhar para nossa mãe e dizer sim, agradecer profundamente, né, a vida que foi gerada por ela, independente do que ela fez, do que ela escolheu fazer. Gente, isso é condição sine qua non para o sucesso e o êxito na vida profissional. Tá? Então, ó, beijo no coração de todos vocês. Muita gratidão pelas palavras, pelas contribuições, pela presença, por tudo. E a vocês que vão me assistir também, gratidão antecipada. Vai ficar gravadinho aqui, tá bom? Beijo. Até semana que vem.